Oi, eu sou a Laura e esse grupo é composto por mim, pela Maria Eduarda e pelo Pedro. Nós vamos apresentar agora o nosso experimento 2. Com esse experimento, nós temos o objetivo de trabalhar com circuitos RC, compreender o funcionamento dos instrumentos usados, principalmente o osciloscópio, simular os circuitos no LT-SPICE e fazer comparações com valores teóricos e práticos. Aqui nós temos os materiais utilizados nesse experimento. E aqui nós temos o procedimento experimental que a gente vai explicar melhor mais para frente. As teorias utilizadas são a tabela de cores, o cálculo de incertezas de correntes, tensão e potência, associação em série em paralelo, divisores de tensão e corrente, lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Iniciando a parte prática, nós temos aqui que o valor real do resistor é de 15,074 kΩ e o do capacitor é de 1,9 nanofarads. Com isso, a gente conseguiu obter o valor nominal com o código de cores, que é 1 do marrom, 5 do verde, 3 do laranja e 5% do dourado, ou seja, 15 vezes 10 elevado à terceira, mais ou menos 5%, ou 15 kΩ, mais ou menos 5%. Aqui nós temos os valores medidos pelos osciloscópios e o valor medido com voltímetro na escala C. Então, pelo osciloscópio foi de VPP igual a 5,917 volts, o VRMS era de 2,07 volts e o voltímetro na escala AC media 2,09 no VRMS e o VPP nós calculamos e ele deu um valor de 5,914 volts, que é bem próximo do valor medido pelo osciloscópio, dando uma diferença bem pequena. Então agora nós iremos preencher a tabela 1. Essa é a tabela preenchida com dados experimentais que são obtidos diretamente do vídeo e que serão usados mais para frente para que a gente possa fazer comparações com dados simulados e também com dados calculados. Bom, as frequências que nós vamos usar para essas medidas são as frequências de 500 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. O canal 1, ele representa a tensão de saída no gerador, o canal 2, a tensão de saída no resistor e, por último, a tensão de saída no capacitor. Bom, aqui nós temos a tabela 2, que mostra os dados obtidos das simulações com a LT-SPICE para 500 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. E aí nós calculamos a defasagem em graus a partir da fórmula dada na videoaula do professor. E observamos que quando a frequência do sinal senoidal de alimentação é variada, a defasagem entre o resistor, o capacitor e a fonte também variam. Além disso, ocorre um fenômeno conhecido como passa alta, no qual, quanto maior a frequência da fonte, mais o capacitor se comporta como um curto-circuito. E, com isso, a diferença de potencial vista nele se aproxima de zero conforme a frequência vai aumentando. E aqui nós temos todos os circuitos feitos no LT-SPICE para a gente conseguir obter os dados da tabela 2. Então, esse primeiro aqui em cima nós temos o de 0,5 kHz, abaixo deles temos o de 1 kHz, em cima, do outro lado, nós temos o de 10 kHz e logo abaixo dele nós temos o de 100 kHz. Bom, agora falando sobre a tabela 3, utilizando os dados que foram medidos experimentalmente para o valor da resistência do resistor e para o valor do capacitor, a gente consegue, associando os dois, encontrar o que seria análogo à resistência equivalente de um circuito com corrente contínua, mas agora para uma corrente alternada. Então, transformando essas notações para a notação fasorial, a gente consegue, através do fasor tensão que também foi fornecido e do fasor equivalente à resistência equivalente, a gente consegue encontrar qual seria o fasor corrente que atravessa esse circuito. Então, depois, encontrando a corrente, a gente consegue encontrar qual seria o fasor tensão no resistor e, subtraindo os fasores, a gente consegue encontrar qual seria o fasor tensão no capacitor. Então, aí a gente consegue encontrar qual é a tensão no resistor e a tensão no capacitor. E além disso, a gente consegue encontrar qual é a defasagem dessa tensão em relação à tensão da fonte em relação ao capacitor, já que a gente sabe que o resistor está sempre em fase com a fonte. Então, a gente consegue perceber que conforme a frequência vai aumentando, o valor
da tensão no capacitor vai diminuindo, enquanto que no resistor vai aumentando. E da mesma forma, a defasagem do capacitor vai diminuindo também, como a gente esperava através dos dados obtidos no experimento e dos dados medidos no LT-Spice. Então, agora explicando sobre a tabela 4, a gente foi assistindo o vídeo do experimento e, de acordo com os valores que eram encontrados, a gente foi preenchendo a tabela. Então, a frequência da fonte foi sempre aumentando e a tensão era sempre igual, de 5,2 volts. E conforme a frequência ia aumentando, a gente percebe que a tensão no resistor ela também foi aumentando, enquanto que a tensão no capacitor ela foi diminuindo. E com isso, a gente conseguiu os dados para plotar o gráfico. Então, primeiro a gente transformou a frequência da fonte para uma escala logarítmica de base 10. Então, o que seria 10 fica 1, e conforme vai aumentando de 10 em 10, vai aumentando de 1 em 1 na nossa escala. E aí a gente consegue perceber que no começo o valor pico a pico do capacitor ocupava praticamente toda a tensão do circuito fornecida pela fonte, enquanto no fim, conforme a frequência ia aumentando, o VPP do resistor acabou que ocupou praticamente toda a tensão que era fornecida pela fonte. Então, agora respondendo as questões. Na primeira questão, nos foi pedido para comparar os valores medidos na saída do gerador de tensão com o obtido pelo voltímetro portátil e falar qual é a relação entre a leitura do multímetro com a amplitude pico a pico do sinal senoidal. Bom, então, quando a gente analisa os valores, a gente percebe que o valor obtido através do voltímetro portátil é muito diferente do valor medido na saída do gerador. Isso acontece porque no voltímetro portátil ele indica o que a gente conhece como VRMS, ou valor quadrático médio, enquanto que no gerador de tensão a gente mede o valor pico a pico entre a tensão na função. E sabendo que a função é senoidal, a gente consegue encontrar o valor médio quadrático quando a gente divide a amplitude da função tensão por raiz de 2. Porque, como é uma função senoidal, por definição, você divide por raiz de 2. Agora, na questão 2, nós vamos fazer um comparativo entre os valores medidos e simulados com os valores calculados via fasores. Esses são os valores que nós anotamos nas tabelas 1, 2 e 3. Então, nós podemos perceber que os valores obtidos através dos experimentos e das simulações e também os valores calculados, eles tiveram uma certa diferença. Porém, a gente pôde notar alguns comportamentos que se repetiram para as três tabelas. Assim, nós vimos que com o aumento da frequência, teve também o aumento do valor de VR, ou seja, da tensão de saída no resistor, a diminuição na tensão de saída do capacitor e também a diminuição na defasagem. Agora, na questão 3, nós podemos discutir se a segunda lei de Kirchhoff ela pode ser diretamente aplicada às amplitudes pico a pico dos sinais VG, VR e VC. Então, nós vimos que a segunda lei de Kirchhoff, que é aquela lei da soma das tensões no laço igual a zero, ela não pode ser diretamente aplicada às amplitudes pico a pico desses três sinais, porque eles variam de forma senoidal, não linear, e possuem defasagem entre os sinais. Dessa forma, a lei de Kirchhoff ela só pode ser verificada no caso fasorial. Na questão 4, a gente teve o objetivo de entender qual componente que produz a defasagem que nós vimos entre a tensão no gerador e a tensão no resistor, e entender se a tensão está atrasada ou adiantada com relação à tensão no gerador. Bom, a componente que produz essa defasagem entre as tensões no gerador e no resistor é o capacitor, e ele possui uma característica de armazenagem de energia, o que gera um adiantamento da tensão no resistor em relação à tensão no gerador. Então, assim, a tensão no resistor ela está adiantada com relação à tensão no gerador. E agora, para finalizar, na questão 5, nós observamos os gráficos que foram obtidos dos dados da tabela 4 e podemos indicar
qual é aquele que representa uma melhor resposta a um filtro passa-altas. Assim, nós notamos que o gráfico que está representado em laranja, o de tensão no resistor, VR, é o que melhor representa uma resposta a um filtro passa-altas. Isso porque ele tem um comportamento que, de acordo com o aumento da frequência, ele aumenta a sua tensão, chegando a tocar no gráfico de tensão no gerador, então ele vai se aproximando, em um certo momento ele até toca o gráfico de tensão no gerador, e nas baixas frequências esse valor da tensão cai. Então ele possui um comportamento de que permita apenas a passagem de frequências acima de uma determinada frequência de corte, caracterizando então o que a gente chama de filtro passa-altas.